Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando, gostou, Juliana? Ficou bom assim? Ficou bom. Mais um bate-papo sobre a relação conjugal. Vamos discutir a relação hoje com um casal especialíssimo, com uma larga experiência, chamado André Serpa e Grace. Pode não ser longa, mas é intensa. É verdade. É uma jornada intensa. Então estamos aqui na casa deles para gravar esse bate-papo hoje e a gente vai discutir um pouquinho aqui, vai falar um pouquinho sobre a experiência que eles têm no casamento e principalmente falar um pouquinho sobre como a dinâmica dos filhos afeta o nosso relacionamento conjugal, certo? Então esse é o nosso bate-papo hoje. Para quem não sabe, o André e a Grace têm nada mais nada menos do que 4 crianças. 4 crianças. Qual a idade, Grace? 8, 6, 5 e quase 3. Olha aí, 8, 6, 5 e 3. Aí você imagina, a Grace, para mim, bateu o recorde, todos os recordes jamais vistos, porque a Grace, quando teve o mais novinho, que foi o Noah, com 2 dias de idade, estava na igreja. Ele nasceu na quinta-feira, domingo de manhã, ela já estava lá com ele, na igreja, no culto. E eu fiquei impressionado, é verdade. Isso nunca vi igual. É comum, nunca, jamais mais comum visto. aqui no Canadá, no Brasil, verdade. o pessoal espera os 2 meses, né? Boa, legal. Ou mais. Muito bem, então vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria perguntar para vocês, logo de cara, como que essa dinâmica, né, dos filhos e 4, assim, afetou e afeta, né, a relação conjugal de vocês, como que vocês administram a relação conjugal. Primeiro, por que vocês decidiram ter 4 filhos, se isso foi planejado, ou se foi meio no susto, ou se, né, enfim, e como que isso tem afetado a relação conjugal de vocês, as dificuldades que vocês enfrentam e também as vantagens, né, as coisas boas disso. Então, de cara, vocês podem já começar a compartilhar um pouquinho a experiência de vocês. Quando a gente namorava, o André queria 6. Nossa! Ele falava, é Meu verdade. Deus. Aí quando a gente teve ele falou assim, acho que 3 tá bom. Quando a gente teve o terceiro, eu falei, vamos encerrar a fábrica, deu tudo bem, ninguém vai achar que a gente perdeu, os 3 estão saudáveis, estão bem, e aí você pode voltar a dormir, né? Uma coisa rara para ela nos últimos anos. E aí eu teria ficado ali, até tentei usar uns argumentos lógicos, assim, no sentido de cabe em qualquer carro 5 pessoas. Quando você tem 6 já é um diferencial. Se a gente voltar um dia para o Brasil, você tem que comprar um carro especial que caiba. Fazer viagem, cabe sempre 5 pessoas em algum hotel, em algum lugar. Se quiser viajar para o Caribe ou quiser ir para outros lugares, uma passagem a menos, é mais prático. Tentei usar, mas ela realmente convenceu. E aí a gente foi para o quarto, que é uma bênção na nossa vida. Eu sempre sentia que estava incompleta a família, assim, eu tinha no meu coração que estava faltando alguém. E eu falava com ele e não foi difícil convencer. Ele falou, vamos então, e... Recentemente eu comecei a falar em adotar mais um, mas isso aí é mais para checar como que é a reação da minha mulher. Deixa eu perguntar uma coisa aqui também, porque alguns casais de namorados ou noivos estavam perguntando se esse bate-papo era para eles também, se podia assistir e tal. E uma das coisas que a gente vê, assim, de dificuldade às vezes na discussão com eles é o que baseia o que deve basear a nossa decisão de ter filhos ou não. Porque a gente sabe que tem muitos casais hoje que optam por não ter filhos, e cada vez mais essa opção tem sido a escolha de muitos, mas não só isso. Acho que antigamente era muito mais pressão para ter. Acabou de casar, quando vai ter? Era uma coisa assim, meio que automática. Sim. Mas hoje é cada vez mais opcional e uma opção super valorizada até em alguns meios. Cada vez menos também, geralmente as pessoas menos filhos ter. também. E aí vocês estão definitivamente na contramão disso. E uma das coisas que a gente discute também é
essa questão financeira, né? Então, especificamente, como é que vocês lidaram com isso? Porque hoje também, muitas vezes a gente ouve assim, eu não vou ter muitos porque eu não vou ter condições de dar para ele um nível de vida, esse tipo de coisa. O que vocês teriam a dizer ou recomendar sobre isso? Acho que questão financeira, nas nossas decisões, a gente sempre orou para Deus cuidar, mas até para casar, a gente não falou, vamos ter um apartamento, um carro, não sei o que, era... A gente, e filhos também, a gente só deixou nas mãos de Deus, porque a gente vê o valor, né, de ter filhos e sabe que o que é mais importante é dar um lar cristão, um lar estabilizado, né? Então nunca foi assim vamos parar porque a gente não vai ter dinheiro. A gente nunca pensou nisso, né? Se você estivesse no Brasil, vocês acham que vocês iam manter essa mesma... Sim, Isso é uma pergunta que é uma curiosidade. Sim, porque lá é bem caro mesmo ter então. filhos, né? E não tem a estrutura. A Grace veio de uma família com 4. No meu caso, era só eu e minha irmã. E aí ela era 2 anos mais velha e ela não queria fazer nada que eu queria. Então, A sua irmã, eu sentia sempre a necessidade de ter mais amigos, mas não era sempre morando em São Paulo, é um pouco diferente, você acaba sendo mais restrito. Então, eu sempre quis família grande, achava que entre a dinâmica das próprias crianças é mais legal, tem mais amizade, tem mais brincadeiras, tem uma dinâmica gostosa que hoje a gente observa nos 4. E ela veio dessa experiência de 4. No nosso caso, porque eu vim, e ele também presenciou isso muito, que ele vivia perto da minha família, eu acho que a gente viu o valor de ter uma família grande. E aí, assim, no Brasil a gente ia ter os 4 independente, antes mesmo da gente pensar de vir pro Canadá. E a brincadeira que a gente tinha é que você sempre põe um pouquinho mais de água no feijão e mais de um prato na mesa. E eu acho que você perguntou um pouco, né, como que a gente fez a nossa decisão. A minha maior sugestão para os casais é o que não fazer quando decidir isso. E você citou a parte financeira. Eu acho que não tem nada de errado uma pessoa ter desejos de conhecer o mundo, fazer viagens internacionais, ter uma qualidade de vida boa, comida boa, lugares bons. Mas eu acho que não é isso que Deus chama a gente para fazer nessa terra. Eu acho que... O chamado, na verdade, é ide e multiplicai-vos, né? E não ide e enriquecei-vos. Eu acho que o dinheiro, estando ou não presente, não é aquilo que vai mensurar o nosso grau de felicidade e não é o que separa a gente de Deus. Então, nada vai separar a gente de Deus e o nosso chamado é diferente. Então, eu sugeriria, não pense no quanto você tem que ganhar, que profissão você tem que ter, ou quanto tempo você vai ter para você mesmo, porque Deus tem muitas recompensas e muitas bênçãos em você estar ao redor das crianças. E não que todo mundo tem que ter 4, 6, 8, mas... entendeu? É uma dinâmica ali do casal, mas não se limite pela questão financeira. E no Canadá, para aqueles que estão aqui e planejam ficar, as condições de realmente ter 4 é muito mais favorável. Tem mais tipos de carro, que nem eu brinquei, que você pode comprar por preço bom. Tem restaurante, tem desconto para criança, tem suporte. É engraçado que o conceito de prosperidade que a gente tem hoje no mundo ocidental é totalmente atrelado à questão financeira, né? Mas se você vai, por exemplo, na cultura antiga, na cultura bíblica e até hoje em algumas culturas orientais, você vai ver que a riqueza, a prosperidade está em número de filhos. Verdade. Então, quanto mais filhos um homem tem, mais próspero ele é. No Antigo Testamento a gente tem até uma questão que era muito comum, que as mulheres estéreis, elas eram consideradas mulheres amaldiçoadas por Deus, porque elas não podiam ter filhos, né? Que Deus tinha amaldiçoado elas. E quanto mais filhos, maior é o sinal da bênção de Deus na vida deles, né? E não só isso, mas estatística também mostra que os casais que têm filhos têm tendência a ter mais recursos do que os que não têm, paradoxalmente. Então, na nossa experiência, é muito prático assim. O dinheiro não tinha, mas o filho veio, a filha, né, no caso, veio e o dinheiro apareceu. Sim, então, é verdade, Deus cuida. Deus pode providenciar, mas nada é garantido também que você vai ter muitos filhos e vai financeiramente prosperar. Isso. Acho que no passado você tinha também essa questão do trabalho, a mão de obra, né? Você tinha como ter ovelhas, bois, plantar, e quanto mais mãos ali ajuda. Né? E proteção também, mais filhos homens, era mais proteção para a família contra os inimigos, eram mais soldados
dados, né? E aí no nosso caso, pensando hoje na nossa dinâmica, você ter 4 ali, então coisas que são muito bons de ter vários filhos. Cada um tem sua personalidade e às vezes puxa uma coisa da mãe, uma coisa do pai, uma coisa do avô. E aquela dinâmica é tão gostosa quando você tem essa variedade. O outro aspecto é que também você tendo várias crianças, você tem mais entertainment. Tá todo mundo ali se ocupando, mais divertido, né? se divertindo. E aquilo lá acaba sendo uma família maior. Imagina como que seria a diversão sendo Noah, por exemplo. Exatamente. Teria pelo menos Nosso 50% menos de diversão. Os pastores não segurariam alguém lá na hora da oração. É verdade. Eu acho que no fim do dia a pergunta é se a gente valoriza mais ter os filhos ou a prosperidade financeira. Ou a experiência própria, né? Porque eu quero fazer isso. Planos. E existe um balanço entre você realmente ter sonhos, não está errado, mas você querer fazer muitos sacrifícios por causa daqueles sonhos. Onde que qual o valor e aonde você põe o seu coração, que nem a Bíblia diz, né? E tem um custo também, né? Tem um custo físico pra mãe, pro pai também, né? Quando vai pro parquinho com as crianças tudo. E tem as suas dificuldades quando você vai acrescentando os números de filhos. Às vezes não tem diferença nenhuma e às vezes até mais fácil, porque eles brincam entre si, eu não tenho que ficar entretendo aquela única criança que eu tenho, né? Eles vão explorando junto a vida, né? E isso é bom também, né? E você pode também fazer eles fazerem alguns chores e te ajudar ali também. Então, quando vai ficando mais velho, começa a fazer louça, começa a fazer jardim. No meu caso é ótimo quando você tem um, quando você já tem outro com 10, com 14, Sim, né? ajudou você, né? Não, no nosso caso, quando a Melissa nasceu, a gente já tinha 2 babás. Verdade. Então, tipo, exploração do na verdade foi infantil. fácil demais. Pra nós foi super fácil a experiência com a Melissa. Mas a gente sabe que tem custo, né? E que os filhos trazem também, acabam trazendo algumas restrições na própria relação conjugal, que a gente, muitas vezes, a relação é afetada. Então, na experiência de vocês, como que foi essa questão do custo? Como que isso afetou a relação conjugal? E qual é a luta que vocês têm em relação a essa questão como casal? Como que vocês lidam com isso? Acho que quando a gente casa é tão gostoso, né? O André teve 100% da minha atenção, né? E aí quando as crianças começam a chegar, elas não são independentes e tem aquele desgaste, né? Assim, de físico, emocional, tudo. Então eu senti que eu comecei a meio que às vezes negligenciar o André, né? Assim, de dar tudo pelos filhos, né? Dar comida, banho, ficar entretenimento. E aí no final do dia eu dava só os restos pro André. Até que acho que você até me comentou comigo uma vez, você, tô cansada de receber mas foi bom que ele falou, porque eu não tinha percebido, né? A gente pensa que, assim, ser mãe é tudo e tem que... Mas Deus foi me lembrando que, primeiramente, eu sou serva de Deus e, em segundo lugar, o relacionamento mais importante aqui na Terra é meu relacionamento com o André. Então, eu tenho que me lembrar, eu tenho que lutar por isso, né? Pra não só me dar para os meus filhos e eles estão assim, então eles querem aquela atenção, eles falam mamãe, então estão chamando a atenção. E o André é adulto, ele consegue ficar na dele, né, não ficar cobrando, mas eu tenho que me cobrar para que eles se sintam importante e para que os meus filhos percebam que ele é o mais importante. Eu lembro que minha mãe, nós também tínhamos 4 filhos, a minha mãe sempre fazia questão, quando meu pai estava chegando no trabalho, era assim, tipo, agora é meu tempo dele. E ela ensinou a gente que a pessoa mais importante, ela sempre salvava assim, guardava o melhor pedaço do bife. Papai vai chegar hoje à noite, esse vai ser o dele, né? Não dava sobras nem da comida pra ele, né? Eu não sei não, acho que vai ficar mal acostumado. Isso aí eu gostei. Mas é isso mesmo, ela nunca deixava a gente comer. As crianças vão ficar assim, que cara chato esse chega. Quando ele chegou, acabou minha mãe, acabou o bife bom. Pois é isso mesmo. A gente, como criança, não gostava muito, mas ela ensinou isso pra gente, com certeza. Mas eu acho que também tem a dinâmica pra gente, que a gente teve que aprender, que é as crianças vêm, mas elas
estão em paralelo ao seu relacionamento com o seu cônjuge, né? E como ela falou, às vezes você começa a focar só nas crianças e esquece desse relacionamento. E é uma parte de aprendizado, né, que você tem que ter de fazer mais ainda. Teve um estudo uma vez lá na igreja para os homens e ele punha o seguinte desafio: quando você chega de carro no seu driveway, não em Covid, porque a gente está todo trabalhando de casa, mas quando você chega no seu driveway, é ali que o seu trabalho mais importante começa. Até então o que você estava fazendo é uma função, uma coisa que Deus quer que a gente faça, que é trabalhar, mas ali é onde você vai investir tempo com a sua família, com sua esposa, com seus filhos. E eu errei muito nisso, porque você chega cansado, você chega... sua cabeça foi consumida resolvendo problemas 1001, a última coisa que você quer chegar em casa é resolver problema ou ter que gastar toda a sua energia com os outros, você já quase não tem. E balancear essas duas coisas, de ter uma carreira, de querer progredir na carreira, fazer ser melhor para Deus, mas também com a sua família ali, lembrar que sua esposa também está cansada, ficou com as crianças o dia inteiro, as crianças ficam brigando o dia inteiro. É maravilhoso ter filho, mas tem aqueles dias, e aí sua mulher não dormiu à noite, e aí chega no sábado, você trabalhou 5 dias, você quer dormir, mas tem que lembrar que sua mulher também precisa descansar, e você precisa investir, você precisa sair com ela, fazer questão de bloquear seu calendário para ter seus dates, sair para jantar ou para conversar. Isso é uma coisa E muito eu acho importante que que a gente realmente foi aprendeu, aprendendo, não fazendo, e aí percebendo, e aí voltando, e constantemente ajustando. E eu acho que a outra parte é que eu lembro quando criança, eu sempre pensava, quando falava alguém da família, porque fulano teve problema, ciclano teve problema, e sempre parece os outros lá, né? E você casa, tem filho, e um dia você percebe, você pode ser qualquer um daqueles casos. E depende do como o seu relacionamento com Deus do seu relacionamento com o cônjuge e aquilo que seus filhos vão estar vendo. Eles não viram seus pais, seus avós, eles não têm nada daquilo. Para eles é um clean slate, zero, começou o filme ali e eles só estão assistindo vocês dois o tempo todo. E aí eu tenho que me controlar para não gritar, porque depois eu vou falar não grita. Eu tenho que controlar para não brigar, porque eu vou falar não briga. Não seja egoísta. Tudo que eu vou tentar ensinar para eles, eles vão observar o meu relacionamento com a Grace e o meu relacionamento com Deus para comparar e falar assim, e aí? É só de fala ou é de verdade? Você tem um relacionamento profundo com Deus? Ou o papai só leva a gente na igreja? O papai trata a mamãe com amor e com sacrifício? Ou o papai só fala que a gente não pode ser egoísta, né? Tem uma questão um pouco cultural e de contexto também, né? Porque a gente estava até conversando que quando as minhas crianças eram menores, eu estava no Brasil num outro contexto de ter uma empregada que dormia, eu chegava em casa, estava tudo limpo, organizado, as meninas também, e a mesa posta, e aí assim, era muito mais fácil lidar com esse tipo de coisa, porque não tinha esse peso todo da casa, né? E aí quando você começa a falar, aí você pensa assim, não, eu tenho que atender as necessidades dos pequenos, mas ainda tenho que me esforçar ainda mais para dar atenção para ele. E aqui é um pouco diferente, porque a tendência é que toda mulher vai acabar cuidando dos filhos até uma determinada idade, o máximo possível, porque é muito caro a gente ter ou alguma ajudante ou colocar no daycare e tal. Sim. Mas aí quando o André começou a falar, isso também coloca um pouco em perspectiva o tipo de esforço que eles têm que fazer. De Eles são separar mais essas envolvidos, coisas, muitas vezes. de deixar o trabalho lá fora e de chegar em casa e também saber que precisa dar um pouco mais de esforço e atenção para a família, porque a tendência é chegar em casa e ficar cansado mesmo, né? Então é um momento em que o nosso egoísmo vai ser testado, é um momento em que o equilíbrio tem que ser buscado, porque você tem que dar um esforço a mais, porque você se esgotou durante o dia, mas ele também, né? Então se a gente no final do dia se encontra e começa a cobrar atenção mais do que oferecer, aí o caos está armado, né? É verdade. O esforço ele faz parte da nossa vida, né? Eu gosto de pensar, por exemplo, num time que está se preparando para os Jogos Olímpicos. Ele vai ter que ter disciplina, ele vai ter que ter treinamento, e quanto mais ele treinar, quanto mais ele se preparar, quanto mais ele se esforçar, maiores são as chances dele colher os resultados. Sim. Então tudo na vida é um processo de semeadura e colheita. Esse esforço que vocês fazem hoje
que vocês estão semeando, que vocês estão se dedicando, preparando e tal, abrindo mão de um monte de coisas, isso lá na frente vai ter uma colheita, né? Às vezes a gente, e eu tenho visto muito isso, né? Muitos pais e mães e casais acabam meio que eles colocam a criança no mundo e dão aquele cuidado básico, mas parece que deixa no piloto automático, simplesmente vai levando a vida, né? Então terceiriza, né? Simplesmente Pra vai escola, pra levando, igreja. tá junto, eles acham que porque estão ali, eles vão se tornar homens e mulheres de bem e fiéis e bons discípulos, e não é assim. Não. A gente sabe que para formar um discípulo, e aí é o grande desafio, né? Que os nossos filhos, eles não são só filhos, eles são o nosso campo missionário. Sim. A gente não está só crescendo eles, a gente não está dando para eles as oportunidades profissionais, educacionais. Às vezes os pais se preocupam muito com isso, né? Eu quero dar a melhor escola, ou eu quero dar as melhores oportunidades profissionais, mas na verdade a questão é e o discipulado. Criar O que a gente está, né? a gente está criando, que caráter nele, a gente está criando que tipo de discípulo de Jesus a gente está criando, a gente está se esforçando para isso ou não? E acho que esse é um ponto importante, porque às vezes a gente pensa que existem pais ideais, pais perfeitos, casais perfeitos. E a gente não é casal perfeito. Lógico. Casei com uma mulher chamada Graça por causa disso. Graça de Deus. Mas nesse aspecto do discipulado, eu acho que a gente tem que pensar muito no que é aquela imagem que a gente quer vender, ou narrativa, e o que é a verdade. E a brincadeira paralela é se você pusesse o pastor com você para conviver o tempo todo, será que você ia ser igual? E o pastor é mais um pecador que nem nós, né? Então imagina Deus olhando pra gente todo dia. E a gente não tem que ter aquele conceito que tem que vender para os nossos filhos pais perfeitos, que não tem problemas. Exatamente. Acho que a Bíblia ensina muito que a amizade com Deus que Davi tinha não era porque ele só fazia tudo certo, mas era porque quando ele fazia errado ele sabia o que fazer para consertar. Ele tinha que se arrepender, pedir perdão, se reconciliar com Deus e sofrer às vezes a consequência do pecado. E num relacionamento é a mesma coisa. Eu já errei milhares de vezes. Eu tenho que parar, reconhecer o que eu fiz de errado, onde que eu falhei, aonde que eu tô fraco, pedir para Deus, reconhecer. Minha mulher vê isso e meus filhos têm que saber isso. Então se papai faz coisa errada com eles, papai tem que pedir desculpa se gritou. Porque a gente não vai só dar o exemplo de seguir a Deus fazendo por perfeição, senão a gente está fingindo, não é real. E a gente vai ensinar, de novo, eles estão olhando a gente o tempo todo, eles vão ver aquele relacionamento falso, e não era aquilo. E um dia talvez descubra que não era. Então é melhor você ter essa lente de seja você mesmo, tente acertar, mas quando errar, lembre-se, mesmo na reconciliação com Deus, é um exemplo. E acho que é uma coisa que pega muito em casamento, nessa área de ter muitos filhos ou poucos, é essa área de disciplina, educação dos filhos. Então, para esses casais que querem escutar, né, as conversas que não estão casados ainda, é uma coisa que você tem que conversar, porque minimizar quando o pai dá uma bronca, ou se a gente não concorda né? não concorda talvez no nível da disciplina, né, do castigo. Então são coisas que a gente tem que conversar antes para tentar... Senão ela fala, eu tô lá Isso. fazendo, não, mas não é bem assim, ou então aí a criança vai perguntar para a mamãe ou para o papai, ou vai ter tratamento diferente. Se a gente não tiver na mesma linha em como educá-los, né, eles não necessariamente vão saber qual que é a diretriz. Né? Tem uma expressão que meu pai sempre usava lá em casa com a gente, que era a expressão temor do Senhor. Ele sempre falava muito sobre isso, da importância da gente aprender a ter o temor do Senhor. Que é justamente esse reconhecimento, André, que você estava falando, que nós não somos perfeitos, mas a gente tem um temor do Senhor. Isso quer dizer o quê? É que quando a gente erra, esse temor é maior do que o nosso orgulho e leva a gente ele quebranta a gente, ele humilha a gente e faz a gente reconhecer que a gente está errado. Quem não tem o temor do Senhor não faz isso, porque o orgulho é maior. Então a gente não só precisa aprender a ter o temor do Senhor, como a gente precisa aprender a passar isso para os nossos filhos. Sim. Essa relação, né, o que vocês estavam falando, e hoje mesmo eu estava fazendo a minha leitura devocional e eu comecei a ler o livro de Samuel,
E eu achei muito interessante uma expressão que tem logo no começo, falando do profeta, do sacerdote Eli. Eli era o sacerdote responsável, ele tinha 2 filhos que eram sacerdotes também, e os 2 filhos dele estavam fazendo tudo errado. Eles não estavam levando a sério o ofício sacerdotal, estavam envolvidos com corrupção, uma série de coisas erradas lá. E aí vem então, o texto diz no capítulo 2 que veio um homem de Deus para repreender Eli. Fala, ó, Eli, você está pisando na bola com seus filhos, você não está disciplinando seus filhos, você não está supervisionando como deveria. E no versículo 29 do capítulo 2 tem uma expressão que o homem de Deus fala, uma pergunta que o homem de Deus faz para Eli, que é uma pergunta que se aplica muito a nós hoje. Quando ele diz assim, Eli, por que você honra seus filhos mais que a mim? Eu acho essa pergunta, e quando eu li isso, eu fiquei assim pensando, nossa, será que eu honro mais os meus filhos, as minhas filhas, do que eu honro a Deus? Quem que está em primeiro lugar? Né? Será que eu transformei a minha relação de afeto, de amor, em idolatria? Né? Ou será que eu estou levando elas para Deus? Será que eu estou simplesmente numa relação possessiva com elas? Ou será que eu realmente dediquei elas a Deus e elas estão crescendo, aprendendo a temer a Deus, o temor de Deus? Então acho que esse para mim é um desafio muito grande, né? O discipulado dos nossos filhos. Como o André falou muito bem, é um discipulado que envolve sim palavras, instrução, mas é muito mais baseado em exemplo, em atitude, do que em palavras, né? E assim, a gente, né, às vezes quando a gente vai para a igreja, é cristão, e as pessoas acabam descobrindo, elas olham para a gente, e às vezes a gente é o conceito de se é melhor ou não. E aquilo lá, de novo, voltando, somos todos pecadores, a única coisa que nos une é Cristo e a cruz, e ela paga pelos nossos pecados. E é isso que a gente ensina para os nossos filhos. Você nasceu já com um relacionamento quebrado para com Deus, e você precisa restaurar esse relacionamento. E você não vai restaurar uma vez, você vai ter constantemente cair, se arrepender e restaurar. Eu faço isso com a Grace porque constantemente virou, mexeu, acontece alguma coisa, a gente vê diferente, a gente está cansado, desconta no outro, se põe numa posição mais importante que o outro. Então é sempre apontando para Deus. E esse é o grande problema e a grande tentação de ser pai, de ser marido, é que a gente sempre tem tanta coisa que a gente pode se apegar e virar os nossos ídolos. O pastor Jaime uma vez falou sobre a ovelha, né, e a dinâmica de uma ovelha, que pra gente não é tão perto, mas uma ovelha, a dinâmica dela é que tudo cola ao redor dela. E ela se suja com tudo. E a gente, né, em paralelo, a gente faz ídolo de tudo. Nosso filho é o ídolo, então eu preciso pôr no piano, no futebol, no espanhol, no francês, precisa isso, precisa aquilo, precisa ganhar, eu preciso dar tudo isso para o meu filho. E no Brasil você sente essa pressão muito grande. E às vezes a criança fica lá 12 horas por dia em treinamento, etc., quando nenhuma dessas coisas é mais importante do que o relacionamento dela com Deus. Então eu vou trabalhar muito para poder dar tudo para minha criança. Ou eu não vou gastar tempo com meu filho porque agora é o meu tempo, então agora eu me tornei meu próprio ídolo. Ou ela tem que me servir, ou ela tem que fazer isso para mim. Então acho que essa dinâmica do ídolo, né? O filho pode ser o ídolo, e aí você não serve a Deus. Você pode ser seu ídolo. E acho que na escala que você perguntou, na ordem ali, Deus vem primeiro, o seu cônjuge, seus filhos. E aí você tá por ali. Mas você não é. E é interessante que quando a gente faz os nossos filhos ídolos, a gente está ensinando a eles a fazer das outras coisas ídolos na vida deles. Ou de si mesmo, né? Ou de si mesmos ídolos, né? Então isso que você falou é uma verdade muito grande, André. De tipo assim, às vezes a gente sobrecarrega os nossos filhos e coloca uma carga de exigência neles. Você tem que ser o melhor, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que fazer isso, tem que se preparar para a vida. Eu gosto muito de uma frase do Augusto Cury, quando ele fala no livro sobre educação de filhos. Ele fala assim, que a gente é mais ou menos assim a frase, né? A gente prepara os nossos filhos para o sucesso,
mas a gente quase nunca prepara eles para o fracasso. E o fracasso faz parte da vida. E por que será que a gente só prepara eles para fazer sucesso, mas a gente não prepara? Aí quando eles enfrentam o fracasso, eles não sabem lidar com isso. Eles quebram a cara mesmo, né? E aí pode ser as consequências muito piores. E pegando nesse gancho, acho que tem uma outra coisa, não é uma frase também de um escritor, mas é um conceito que existe aí, que é, às vezes você prepara tanto o teu filho para a vida, que aí quando ele sai de casa aos 21, 18 ou 25, você olha para o lado e fala quem é você. Porque você praticamente não investiu nada no seu relacionamento, você só focou neles, o que é uma responsabilidade sua, mas aquilo lá não é uma só, são várias. Exatamente. E você tem que ter essa perspectiva. Eu queria pegar esse gancho também, porque a gente estava falando, uma das coisas que a Grace falou, né, mencionou a questão de separar dias para ter um date, e uma outra dica também que você teria para dar, para como lidar com essa dinâmica, ter uma válvula de escape, ou ter coisas que vocês acordaram, a gente não abre mão, porque isso aqui é importante para, eu ia falar manutenção, mas não é bem isso que eu quero dizer, né? Mas para manter o nosso casamento saudável. Vocês têm dicas nesse sentido para lidar aqui com essas casa, dificuldades? Como a gente tem os 4, quando a gente senta para comer, aí começa, mamãe, papai, e aí a gente às vezes fala assim, não, agora é o tempo de mamãe e papai conversar. Vocês comem e a gente vai falar. Então eles ficam quietinhos pra gente conversar, porque às vezes é o único tempo que a gente teve o dia inteiro. E isso tem sido bom pra gente. Não que a gente não consiga conversar depois que eles dormem, mas é bom ter aquele primeiro momento, né? E essa é outra coisa, é ter o seu tempo ali quando você põe as crianças pra dormir, e aí você tem o seu tempo ali durante o dia de gastar 1 ou 2 horas. Isso é meio atípico nas famílias brasileiras. Geralmente vai todo mundo dormir junto. E é uma coisa que a gente pegou da cultura canadense, que umas 2 horas antes da gente dormir, a gente põe as crianças pra dormir. E aí a gente tem nosso tempo junto. E aí a criança tem aquele schedule, e aquele schedule também permite que você tenha o seu tempo pra si. Porque às vezes a criança vai dormir 11 da noite. Aí você vai dormir quase depois. Mas se você põe seu filho um pouco antes, não só a criança descansa, tal, tem uma ordem ali, uma estrutura ao redor dela, mas você também tem o seu tempo ali para si. Agora, você falou também, desculpa, mas é porque ela falou uma coisa importante que eu acho importante compartilhar, a questão de lidar com essa dinâmica pesada durante o dia e ainda dar atenção para o André à noite e tal. Você falou que compartilhava com uma amiga, como é que foi? Antes da gente começar, eu estava comentando que a gente teve muitas, especialmente no começo, muitas diferenças. Teve problemas no casamento, porque eu ficava sobrecarregada, mas eu não comunicava com ele. Eu ficava triste porque ele não percebia, ou não percebia do grau, o nível que eu precisava. E aí eu começava a ficar meio amargurada. E eu não compartilhava com muita gente, porque eu não queria expor nosso casamento, né? Não compartilhava com ninguém, nem com minha mãe, nem nada. E aí eu ficava carregando tudo sozinha. Aí foi quando Deus me deu uma amiga, que eu consegui me abrir com ela, uma amiga cristã mesmo. E aí a gente, no ato de compartilhar, não de tipo assim, falar mal do André, mas assim, falar assim, nossa, tá muito difícil, tô encarando isso. Ela me ajudou muito, falava assim, mas você pensou nesse versículo, pensou tipo, em vez de só ficar amargurado, falar assim, André, você pode me ajudar com os banhos das crianças? Todo dia você faz isso, pra pelo menos eu tenho uma coisa a menos? Então, assim, as dicas que ela me davam foram bênção pro nosso casamento, porque senão eu teria tentado ficar interpretando tudo sozinha, né? Então, ter uma pessoa, um casal, às vezes, que você pode confiar. Sim. Eu sei que é difícil, né? Às vezes você é vulnerável nesse sentido, né? Às vezes é difícil a gente se abrir e tudo, mas uma coisa que a gente tem frisado sempre aqui também, né? De identificar problemas e também identificar gente que possa ajudar, porque a gente sabe que faz diferença, que às vezes a gente não tem forças, e é muito importante também a gente colocar em perspectiva, porque às vezes a gente acha que o nosso problema é o único e é o pior do mundo, mas às vezes você se abre com alguém que fala assim, volta pra casa, às vezes você até agradece os problemas que outro casal tem, porque fez você ficar mais tranquilo. Você não agradece. Mas esse é o problema também, de novo, voltando a ser real, né? Quando você começa a falar sobre problema de casamento, de
muita atenção no filho, ou de às vezes não cuidar da casa, ou a pessoa não ajuda muito, dorme muito, tem muitos hábitos, etc. Você começa a perceber que os problemas são meio que iguais, só trocam de endereço e de idade, mas então assim, o conselho para casais novos que querem casar e querem ter filho, etc. Você não precisa andar aquela jornada toda sozinho. E quando a gente fala sobre falar com o casal, todo mundo pensa, mas eu não vou expor. É não querer ser vulnerável, mas Deus trabalha na nossa vulnerabilidade. Ninguém é perfeito, todo mundo tem problema, todo mundo vai ter que passar eles, mas não só com Deus te dando força, você reconhecendo e buscando, mas com seus irmãos, vivendo em comunidade. E aquilo lá, se você começa a andar com uma pessoa que não conhece Deus, a tendência é que você vai ser influenciado. Mas quando você está andando com pessoas com Deus, elas te influenciam. E aí uma brasa, né? Isso. Com a outra. Lembra de Tiago também, né? Que a gente confessa e pra gente ser curado, né? A gente sempre tem falado isso aqui, né? Não ande sozinho, não ande sozinho. Acho que o Bonhoeffer tem uma frase que eu acho muito bacana, aquele Vida em Comunhão, que ele fala assim, uma coisa que geralmente a gente não pensa sobre isso, mas ele fala, geralmente os pecados que arruinam a nossa vida, eles acontecem quando nós estamos sozinhos. A gente nunca peca quando está junto. A gente peca quando está escondido, está sozinho, está desconectado. Porque quando a gente está junto, a pressão social ali, a própria comunidade protege a gente. Né? Então, de fato, a gente precisa, ao mesmo tempo, é uma vulnerabilidade, mas que traz proteção. Né? A gente se torna vulnerável, mas é melhor ficar vulnerável do que ficar derrotado. Sim. Né? Então, é isso aí, gente. Eu acho que tá bom, nosso tempo já esgotou. Não sei se vocês querem falar uma última palavra, mas a gente vai fazer uma oração e encerrar, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Só queria falar do livro, pode né? falar. Isso, por favor. Um livro que ajudou muito a gente, chamado Pacificadores, do Ken Sande. E Tem em português? Tem em português. Legal. Em inglês é Peacemakers. E ele te leu junto quando a gente estava namorando ainda, eu acho, ou noivo, né? E dá muitas estratégias de como lidar com conflito, não só no casamento, em todos os conflitos que você pode imaginar. E bem bíblico, e ajudou muito. É o manual da briga. Porque se você souber seguir aquilo ali... Saber brigar, né? É construtivo. Porque vai ter briga, né? Vai ter briga. Legal. Então, muito recomendado. Pacificadores, qual é o nome do autor? Ken Sande. Certo. Então tá aí, gente, mais uma dica de livro legal para vocês. Ficamos assim, então semana que vem a gente volta, vamos fazer uma oração para terminar. Vou orar aqui para encerrar, orar também pela família de vocês, tá bom? Obrigada. Pai querido, muito obrigado, porque foi tão bom a gente poder estar aqui conversando hoje, abrindo nosso coração, conversando aqui abertamente sobre essas questões relacionadas ao casamento e quando os filhos chegam. A gente sabe que nenhum de nós é perfeito, nenhuma das nossas famílias é perfeita, muitas vezes a gente falha mesmo, a gente erra, o egoísmo está presente, mas nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter na nossa vida o temor do Senhor, que a gente sempre coloque o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, que a gente não permita, Pai, que os nossos filhos se tornem ídolos na nossa vida, que possam prejudicar nem a nossa relação com o Senhor, nem a nossa relação conjugal. Nos ajuda, Pai, nesse processo. Muito obrigado pelos exemplos que a gente tem na Escritura, as passagens, os textos, bons livros como esse que eles acabaram de indicar aqui. E eu te peço também que o Senhor abençoe agora de uma forma especial hoje a vida da Grace, do André, das crianças. Muito obrigado, Pai, pela vida deles, pela amizade, porque eles têm sido um exemplo na nossa igreja, na nossa comunidade. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Eles não são perfeitos, como eles falaram, mas, Pai, muito obrigado, porque a Tua graça tem se manifestado na vida deles, eles têm aprendido a superar, Pai, os conflitos, as divergências, as dificuldades, e porque o Senhor tem preservado essa família. Abençoa as crianças,
cuida delas, protege elas, Pai, nesse mundo que a gente vive, perigoso, não apenas dos perigos físicos, materiais, como doenças e acidentes, mas sobretudo os perigos espirituais, Pai, emocionais. Que o Senhor proteja, Pai, o coração e a mente dessas crianças, que elas cresçam amando o Senhor Jesus, que o Senhor use a Grace e o André para incutir, Pai, a fé em Jesus no coração delas. Essa oração que nós te fazemos, orando também por todos os casais que estão assistindo a gente agora, as crianças, os filhos, esses presentes que o Senhor tem nos dado, nós te agradecemos muito por isso. Abençoa a nossa comunidade, cada casal que está participando aqui com a gente hoje, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Obrigadão, gente. Para quem não sabe, André é o maior pizzaiolo que existe na cidade de Calgary. Né? Se você ainda não comeu a pizza dele, peça a Deus a oportunidade para um dia você ser digno de comer essa pizza. Não são todos, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muito bem, muito obrigado, boa noite e até quinta-feira que vem.